E aí, gente boa, e aí, gente linda, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Ju Palermo, você está aqui no Fala Pra Camões. E hoje eu vim fazer um vídeo de dicas para gente que diz assim, eu não tenho tempo para ler, né? É claro que isso serve para qualquer pessoa que gostaria de ler mais e diz que não tem tempo na vida, mas, então, assim, esse vídeo vai servir para você, se esse é o seu caso, mas o foco que eu estou usando aqui é o foco para os vestibulandos, que tem uma lista de leitura obrigatória para cumprir e que, por estudarem para caralho o dia inteiro, enfim, falam que hora que sobra para eu ler, né? Eu tenho aula o dia inteiro, eu tenho exercício para fazer, eu tenho coisa para estudar, tem plantão, tem simulado, que horas que sobra para eu ler? Então, eu vou tentar focar e dar algumas dicas aqui. A primeira coisa, tem um autor maravilhoso que se chama Daniel Pennac e que tem um livro chamado... Esqueci o nome do livro agora. Mas, enfim, eu fiz um comentário sobre esse livro, lembrei como chama o livro, chama Como um Romance. É um livro em que ele fala sobre leitura. E tem um vídeo aqui no canal que se chama Conheça os Direitos do Leitor, segundo Daniel Pennac. Neste livro, ele vai falar que não existe essa coisa de não ter tempo para ler. Ele diz que toda vez que se coloca o problema do tempo para ler, é porque a vontade não está lá. Isso é o que diz Daniel Pennac. E eu entendo que isso acontece muito com o vestibulando, né? Porque é diferente, por exemplo, uma pessoa que fala, eu gostaria de ler mais, mas eu não tenho tempo. Uma pessoa, sei lá, que já está no seu emprego, enfim, né? Sei lá, minha irmã, por exemplo, né? Que tem uma vida atribulada de dona de casa, filho, marido, casa e trabalho, e fala, não sobra tempo para ler. Mas talvez falte um pouco de vontade. No caso do vestibulando, nem a vontade se coloca, porque a gente tem que diferenciar necessidade de vontade, né? Eu até tenho vontade de ler mais, mas o caso do vestibulando, porra, esses livros aí, nem vontade eu tenho de ler. Então, já é um problema. Porém, se você é vestibulando, se você não é vestibulando, você deve se perguntar, eu quero mesmo ler mais ou é porque é uma coisa que eu acho que seria legal, é um hábito que eu gostaria de adquirir, né? É da boca para fora isso, ou você de fato sente essa vontade? No caso do vestibulando, eu sei que a vontade às vezes não está lá, mas aí é uma questão, amor, de necessidade. Você quer se dar bem no vestibular, você quer acertar um número considerável de questões, né, que são as questões de literatura, na primeira e na segunda fase, você vai ter que ler. Então, seja porque eu quero ou porque eu preciso, você precisa ler e você precisa arrumar tempo para isso, tá? Eu acho que, tirando, então, essa questão da predisposição, vinda ela ou da vontade ou da necessidade, o próximo passo é a grande questão da organização e do planejamento, que é uma palavrinha mágica para qualquer ser humano na vida, né? Eu não sou vestibulanda mais, mas eu não vivo sem o meu bullet journal, inclusive já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Para o vestibulando, então, que tem pouco tempo e tem que resolver sua vida num tempo muito curto, o planejamento é essencial, tá? Inclusive planejamento de leitura. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, e aí essa dica serve tanto para quem é vestibulando quanto para quem não é, se você tem essa vontade ou necessidade de ler mais, encontrar momentos do seu dia, ou quando eu vou ler, eu queria ler, mas eu não tenho tempo, ou eu preciso ler, mas eu não tenho tempo, você vai fazer um exercício de mapear a sua semana inteira, de segunda a domingo, tá? Você, uma pessoa moderna, pode fazer isso num Excel, num aplicativo. Eu gosto de fazer no papel. Eu gosto de pegar um papel sulfite, papel de caderno, dividir 7 colunas, uma para cada dia, e colocar as horas do dia, né? No meu bullet, por exemplo, o meu dia começa às 6 da manhã, porque tem dia que eu acordo às 5, e vai aí até umas 11, porque tem dia que, né, que eu dou aula à noite, enfim, chego mais tarde. É claro que não é todo dia, mas enfim, né? Não adianta você colocar 6 da manhã se você acorda às 8. Já fica uma dica, talvez se você acordasse mais cedo, não vou dizer para você ler de manhã, porque a concentração ali, não sei como é no seu caso, mas dá para você subir algumas tarefas e fica com uma hora mais para ler. Mas enfim, coloca aí o seu planejamento exatamente todos os dias da semana e vá colocando nessa tabela, seja ela virtual, né, seja ela no computador ou seja ela na mão, vá colocando as coisas que você tem para fazer. Então, você tem aula, sei lá, das 7 a 1, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, bota lá, né?
Você tem academia? Que hora você vai, mais ou menos? Que dia? Coloca lá. Você tem, sei lá, terapia, médico, dentista. Na verdade, coisas fixas, né? Compromissos fixos da sua semana, tá? Coloca lá. Missa no domingo, você vai todo domingo na missa, no culto, sei lá, na gira. Bota lá, coloca essa semana mapeada e observa o que temos de espaço, certo? Para daí a gente começar a criar, então, esses espaços, quando é que você vai ler. Ai, não tem! Nossa, Ju, botei a semana inteira, não sobrou um espaço. Você precisa ler mais? Você quer ler mais? Então, você vai ter que trocar alguma coisa. Você vai ver o que dá para você tirar dessa semana ou diminuir para colocar o espaço da leitura. Não tem milagre. Eu consigo colocar São Paulo dentro de Campinas? Eu não consigo. Então, talvez eu tenha que tirar alguma coisa. Difícil com dor no coração Mas, gente, os anos de estudo para o vestibular são anos muito difíceis. E tenha certeza de que todos esses sacrifícios que você faz são plenamente recompensados. Se você é um ex-vestibulando, está aqui no canal, deixe o seu depoimento de como os sacrifícios que você fez compensaram quando você finalmente entrou na universidade dos seus sonhos, no curso dos seus sonhos. Então, imaginando, né? Botei a planilha lá, não sobrou nenhum momento. Reorganiza, tira ou diminui alguma tarefa. Não adianta tirar tudo. Ai, nunca mais vou na academia. Ai, nunca mais vou sair com os amigos, porque a gente também sabe que isso não é um planejamento duradouro. Isso não vai durar. É que nem fazer dieta muito louca, de sair cortando tudo, vai durar uma semana, você vai estar enfiando a cara numa pizza depois, né? Precisa ter. Agora, se de repente você está gastando 2 horas do seu dia, de segunda a sexta, na academia, talvez nesse momento você tenha que diminuir para 1 hora, ou deixar um dia de descanso e não ir. Enfim, aí, o caso a caso, aí é com você. Eu não sei como que você vai organizar isso, tá? De maneira geral, é para sobrar momentos. E aí você vai encontrar. Primeira coisa é procurar momentos bons. Não fica achando que você tem que ter 3 horas para ler, né? Ninguém, entre aspas. Muito poucas pessoas conseguem ter 3 horas do seu dia para ler. Agora, assim, uma meia horinha ali, poxa, ó, ou tenho 1 hora aqui que eu consigo, sabe? Ou tem 40 minutos aqui que dá para eu ler. Isso é o que eu chamo de uma janela boa, encontrar uma janela boa de leitura, ó. Durante a semana, esse dia que eu consigo aqui essa meia horinha, aqui eu consigo esses 40 minutos e tal. Se você não conseguir, né, esses horários maiores, você vai ter que dividir em horários menores. Mas o problema de dividir em horários menores é a questão da concentração. Às vezes você está começando a pegar a ideia do livro e você tem que parar e tem que sair correndo. Então, faça um esforço para encontrar na sua semana esses horários de pelo menos, no mínimo, 20 minutos, né? Até, sei lá, estourando 1h30. Não sei se você vai ter saco de ler 1h30. Também tem isso. Não adianta, essa é a coisa principal. Não adianta fazer um planejamento irreal. Ai, toda segunda-feira eu tenho aqui um tempinho, das 6 às 7h30 da noite, eu vou ler todo dia 1h30. Talvez você não leia. Se você não tem hábito de leitura, se você não tem esse costume, você vai cagar. É melhor você ler meia horinha ou 40 minutos nesse dia e arrumar mais meia hora ou mais, sabe, num outro dia, né? Encontrar horários reais e fazer um planejamento real e possível. Eu tô olhando minha colinha aqui. A ideia é encontrar horários bons. E daí você vai fazer. Então, você está se organizando. E aí você vai planejar a quantidade de páginas que você lê por esses momentos que você tem. Para isso, você vai precisar saber quanto você lê. Você tem que ter uma noção de quantas páginas você consegue ler por dia. E existem alguns aplicativos aí que te dão isso, né? Coloca lá. Você coloca, o livro tem 200 páginas. Aí ele faz um teste de velocidade de leitura com você, manda você ler um texto e vai gravando quanto tempo você leva, e aí ele fala, você lê, sei lá, em média, 6 páginas por minuto. E aí, se o livro tem 200 páginas, ele calcula quantas horas você vai levar para ler e você distribui. Eu vejo um problema nesse tipo de app, de solução, porque depende do tipo de livro. Não adianta eu te dizer que você vai ler o Gregório de Matos na mesma velocidade que você leria sei lá, o Niquete, por exemplo, da Unicamp, que é um livro muito mais fácil, que não está aqui, graças a Deus, perto de mim, que eu tenho um pouco de ranço dele, apesar de saber que é importante. Já discuti isso aqui no canal, depois você passa para ver o vídeo que chama Porque Eu Não Curti Niquete. Cada livro vai apresentar para você um grau de dificuldade. Então, esses apps que trazem essa coisa de
Ai, você lê 6 páginas por minuto, faz um testezinho. Ai, você lê 10 páginas por minuto? Depende. No caso, por exemplo, de um livro de poemas, de uma linguagem super difícil, como Gregório de Matos, século XVII, um monte de palavras que você tem que procurar, tarará, talvez você leve meia hora para ler 3 poemas, né? Enquanto no Niquete, que tem uma linguagem facilitada, talvez em meia hora você leia 80 páginas, eu sei lá. Então, é interessante sim saber quantas páginas você lê por minuto para fazer um cálculo de quantas horas você vai levar para acabar aquele livro, mas esse cálculo tem que ser feito com base naquele livro. Então, algo do tipo assim, faz o teste. Senta, sempre, né, gente? Num ambiente tranquilo, de preferência, silencioso, iluminado, posição confortável, não muito confortável para você dormir, mas também não um pouco confortável que te incomode, e marca o tempo. Solta coisa e começa a ler de fato, e depois você vê. Neste livro, eu vou levar mais ou menos X minutos por página, para você ter um planejamento de quantas horas você vai precisar para ler aquele livro, tá? Isso serve para não vestibulandos também, né? Ah, estou a fim de ler e faz um teste aí com as primeiras páginas, quanto tempo você leva, para você ter uma noção de quanto tempo você vai levar para ler o livro todo. Essa é uma ideia, tá? E daí você vai planejar. Então, tá, sei lá, eu descobri que, em 10 minutos, eu vou fazer uma conta bem básica, porque eu sou de humanas, né? Em 10 minutos eu leio 10 páginas, então estou lendo uma página por minuto. O livro tem 120 páginas, então quer dizer que eu vou levar 2 horas para ler esse livro. Então, eu tenho durante a semana 2 momentos de meia hora só que eu consigo ler. Então, você sabe que você vai levar 4 semanas para ler esse livro. Você já entendeu que 2 momentos de meia hora para ler na semana é pouco, dependendo da quantidade de coisa que você vestibulando tem para ler. Então, vamos precisar mexer nisso. Talvez você vai ter que pegar um sábado ou um domingo e conseguir ter um pouco mais de tempo, né? Eu sempre sugiro que você prefira pequenos momentos ao longo da semana do que um momentão. Não adianta você falar, eu vou ler 5 horas no domingo, porque você não vai, gate. Agora, eu vou ler meia horinha por dia. É muito melhor, tá? Ou 40 minutos aqui, meia hora aqui, nesse aqui eu consigo 50, aqui eu consigo 30, aqui eu não consigo, aqui eu acho melhor, porque essa coisa do eu vou sentar e ler 5 horas domingo, gate, às vezes nem eu faço, tá? Que é o meu trabalho. Então, essa é uma ideia. Faz um planejamento. Então tá, então esse livro aqui eu vou precisar de 4 meias horas, né? Então eu vou ler aqui. E se falhar? Porque vai falhar. Todos os nossos planos falham. O que a vida mais gosta de fazer com a gente é dar na nossa cara. Você planejou? Você organizou? Toma! Vai dar errado. O plano vai dar errado. O dinheiro vai faltar, aquele pagamento que você achou que ia cair, não vai cair, o boy que você achou que vinha, não vem. Tudo dá errado na vida. Então, saiba que, mesmo você fazendo um planejamento, vai falhar, vai cagar. E daí? E daí que você tem que correr atrás. Então, porra, eu tinha planejado que eu ia ler meia hora nessa terça-feira e aí aconteceu, caiu o mundo e eu não consegui ler. Eu vou ter que redistribuir essa meia hora durante essa semana. Ou, se essa semana for impossível, eu vou ter que jogar isso para a semana que vem. Saiba que os planejamentos vão falhar e você vai ter que dar um jeito de correr atrás disso. Eu não gosto dessa coisa bem pragmática, sabe? De quantas horas, quantas páginas. Eu acho que o ideal da leitura é quando a gente consegue se entregar a ela, mas eu sei que essa não é a realidade, principalmente com livros que a gente está lendo, não porque a gente quer, mas porque a gente precisa, tá? Além desses momentos que eu estou chamando de grandes momentos, aí, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora e meia, né? Você pode encontrar a possibilidade de ler em pequenos momentos do seu dia. O meu pai pode confirmar isso, ele não, porque ele não está aqui, porque ele não mora aqui, mas se ele tivesse aqui, ele confirmaria. Ele sempre disse isso de mim. A Juliana, ela leva os livros para passear. Porque desde pequena, onde a gente ia, eu levava o livro que eu estava lendo. Sei lá, essa coisa de, né, criança, vamos jantar hoje, eu levava o livro para ler, né? E muitas vezes eu só levava e não dava para ler. Sei lá, nós vamos na pizzaria, chegou lá, eu achei que ia dar, mas daí entrou numa conversa e tal. Mas ele estava ali. Se eu tivesse um tempinho, eu teria lido. Na verdade, eu sempre fui essa demônia, que a minha avó brigava comigo, porque ela falava que eu não podia ler com o carro andando, que eu ia ficar cega. E a minha resposta para ela foi: se eu ficar cega, eu aprendo braille para ler. Era uma criança demônia, e eu sempre gostei muito de ler. Então, eu levava o livro para passear comigo, como diz meu pai. Por que para passear? Porque às vezes eu levava o livro achando que ia ter um tempo para ler e não tinha. Mas quando tinha, o livro estava lá. E eu sei que hoje, esses pequenos momentos que a gente tem às vezes, eu estou falando, por exemplo, de sala de espera de médico.
sala de espera do dentista. Qualquer fila que você foi fazer, sei lá, você está fazendo autoescola, você foi para a autoescola, a aula está agendada, mas vai que dá uma atrasada. Você ganhou uns 10 minutos, você leu 2 páginas ali, que seja, entendeu? Levar o livro para passear com você nesses pequenos momentos, isso pode te ajudar também, né? Você pode ler um pouquinho. É claro que essa leitura pequena nem sempre é muito, como direi, muito produtiva, né? Porque, poxa, li 2 pagininhas, mas são 2 pagininhas, entendeu? E eu levo não só o livro para passear, mas um lapisinho também, uma lapiseira para grifar, né? Talvez você ache que para você ler, você precisa, e eu já falei disso aqui no canal, estar num ambiente adequado, com luz e tal, e mesa para você poder escrever. Mas se naquele momento você leu alguma coisa que você achou importante, você está com um lapisinho, você faz um asterisco, você dá uma grifadinha ou escreve alguma coisa, em outro momento você só volta para escrever melhor a ideia, enfim, se você precisar, mas já é um tempo que você está ganhando, sabe? Dica para as meninas e os meninos que frequentam, eu já li muito na minha vida em salão de beleza. Leio ainda, fazendo unha, fazendo cabelo, quando eu pintava o cabelo de vermelho, nossa, eu ficava horas no salão lendo, né? Eu já corrigi prova em salão de beleza, deixa eu contar essa história é muito boa. Uma vez eu estava fazendo hidratação, sei lá o que eu estava fazendo no cabelo, aliás, estou precisando de novo, mas faz um tempinho isso. E aí, um menino, criança, sei lá, uns 10 anos, ele me viu corrigindo prova, pacote de prova corrigindo. E aí ele virou, ele falou, você é professora? Não, né? Falei, sou. Aí ele veio, ele quis agradar, né? Assim, aí ele falou, o que deixa uma professora muito feliz? Eu falei, férias, mas eu não pensei 10 segundos, assim, o que deixa uma professora feliz? Eu falei, férias. Coitado. Foi muito rápido, eu não consegui conter e foi muito sincero. O professor fica feliz quando tem férias, caralho, né? Que não tem que corrigir prova no salão de beleza. Enfim, já corrigi muita prova e já li muito em salão de beleza. E aí você pode estar pensando alguma coisa que você faz durante a semana que você, sei lá, não tem o que fazer. E o que você geralmente faz? Essa merda aqui, ó. Você já parou para pensar em quanto tempo você fica nisso aqui? Ah, eu também fico. Nossa, menina, quando eu vejo o tempo que eu passo no Instagram fazendo nada, né? A gente assusta um pouco. E eu não estou falando para você largar, para você cortar, porque isso é irreal. Eu não vou largar, você não vai largar. Mas em muitos momentos em que você poderia estar lendo, você está aqui. Você está dentro do busão, é um trajeto de 20 minutos. Geralmente você não está lendo, você está aqui. Isso aqui eu não consigo ler andando. Acostume-se. Eu sempre li andando e nunca aconteceu nada, nunca vomitei no pé dos outros. Não dá mesmo no busão, tá bom. Para você não dá, mas no celular você não tem? Você não tem tontura? Porque a gente está lendo no celular, né? Lendo as legendas dos vídeos, você não tem tontura. Então, tá bom. Mas ônibus, carona, carro, Uber, enfim, né? Trajetos, geralmente são momentos em que a gente consegue aproveitar para ler, tá? Salão de beleza, como eu falei aqui, sala de espera de médico, um rolê que você vai, não para uma festa, claro, mas sei lá, tem que ir, não sei o quê, com alguém, aí você vai ficar esperando a pessoa, leva o livro com você, carrega o livro com você, porque vai que você vai ganhar um tempinho e você consegue ler. É uma maneira da gente ler mais, né? E, claro, aquele momento do ler antes de dormir. Isso é principalmente para quem não é vestibulando, né? Para quem está lendo por prazer, inclusive o sono que a gente tem quando a gente leu antes de dormir, dizem, é muito mais profundo do que o sono que a gente tem quando a última coisa que a gente fez antes de dormir era estar vendo telas, seja o computador, seja a televisão ou seja o próprio celular, né? Quando a gente lê dormindo, a leitura traz para a gente um sono, dizem, um sono muito mais profundo, muito mais reparador. O problema do vestibulando é que você vai ler deitadinho, você vai dormir, e aí não dá para grifar, não dá para anotar. Então, talvez eu vou tirar 20 minutinhos antes do meu horário normal de leitura, e em vez de eu dormir assistindo televisão ou mexendo no celular, eu vou ler esses 20 minutos e aí eu vou deitar e vou dormir. Até porque, muitas vezes, a leitura dá sono. Essa é uma coisa que os alunos dizem muito, mas ler me dá sono. Não só os alunos, né? Tem vários amigos adultos que dizem isso. Ler me dá sono. Ler dá sono mesmo em muitos momentos, e isso é uma das coisas boas da leitura. A leitura relaxa a gente, né? Esse é o problema do vestibulando. Então, se você for ler antes de dormir, você lê sentadinho na mesa e depois vai dormir. Mas o momento antes de dormir aí é uma ideia boa, né? Eu tenho muita dificuldade e fiquei pensando muito para fazer esse vídeo,
Porque a questão da leitura e do tempo para ler nunca foi um problema para mim, porque eu adoro ler. Mas é claro que eu não leio só o que eu adoro. Você acha que eu queria ler Niquete? Você acha que eu queria ler 170 poemas do Gregório de Matos? Eu teria lido 5. Eu sou obrigada a ler. Então, entenda que assim como você, vestibulando, que é obrigado a ler por necessidade, eu também sou. E aí, nesse momento, eu vou ter que achar os meus momentos, né? Eu vou ter que encontrar pequenos momentos no dia ou grandes momentos na semana, porque se de fato é algo que você precisa / quer, né? Você está trabalhando num projeto para um rolê maior no futuro, seja você que não é vestibulando e quer ler mais, porque você quer, porque é um projeto seu, seja você que é vestibulando e precisa lidar com essas obras, porque elas vão cair no vestibular. Mas eu volto a dizer, todo esse sacrifício, os sacrifícios que a gente faz, eles têm que compensar. Se você está fazendo um sacrifício, o sacrifício não compensa, para de fazer, foda-se, né? De maneira geral, como eu disse, as pessoas que passam no vestibular podem dizer aqui da alegria que é e falar, caralho, nossa, lembra aquele tempo que eu tinha que fazer isso, isso compensou. Eu não sei, se você tem outras dicas, coloque aqui para mim. Como eu disse, para mim é difícil, tipo, nossa, jura, arrumar tempo para ler. Foi que nem quando veio a pandemia, que as pessoas falavam, eu não sei o que fazer em casa, eu não tenho o que fazer. E aí começaram a surgir ideias do que fazer. Falei, meu amor, a quantidade de coisa que eu tenho para fazer dentro da minha casa durante a pandemia, eu vou precisar de 5 anos de pandemia para fazer tudo que eu tenho que fazer. Todos os livros que eu quero ver, todos os filmes que eu quero assistir, descer o armário, organizar o armário, sem contar que durante a pandemia nós professores continuamos trabalhando, né? E tivemos que lidar com novas demandas, inclusive. Então, eu sempre tive dificuldade de entender esse povo, falar, eu não tenho o que fazer preso em casa. Como eu tenho dificuldade de entender as pessoas que falam, não tenho tempo para ler? Porque eu ainda volto e fecho esse vídeo como eu abri. Segundo Daniel Penac, se você não tem tempo para ler, é porque a vontade não está lá. Mas aí eu entendo vestibulando que pode não ter vontade mesmo. Mas se é uma necessidade em prol de um objetivo maior, eu sei que você vai dar um jeitinho. Não vai? Vai, não vai? Fala para mim que você vai. Vai? Com você também, não quer falar? Foda-se. A vida é sua, a prova é sua. Belezinha! Um beijo. Deixa aqui para mim as suas dicas, se você tem alguma dica para arrumar tempo para ler, ou o que você faz, ou se você já faz alguma das coisas que eu falei aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, obrigada, até mais. É nóis.